Queridos, aulão Defensoria Pública será parte 2, o retorno. Eu ia falar o clássico, né? O retorno de Jedi. Se bem que seria o Império Contra-Ataca. Mas eu vou falar aqui uma nova esperança, já que é o episódio 4. Uma nova esperança, né? É o que a gente vive, gente. Nossa vida é um eterno episódio 4 de Star Wars. Se você é nerd geek como eu, a esperança da gente encontrar o R2-D2 com uma mensagem de Obi-Wan Kenobi com planos para a gente destruir a Estrela da Morte, que é passar na prova. Não é? Nossa esperança. Mas no final vem o examinador, né? Dizendo, né? Você é meu filho. Se bem que ele não fala exatamente isso, hein, gente? Vamos lá. Vamos corrigir. Vamos ficar atentos à cultura pop. Mas deixando Star Wars um pouquinho de lado por enquanto, que vocês precisam estudar. Eu pude depois botar várias coisas em dia, mas durante uma diquinha, né? Durante o estudo, se puderem, vejam um filme, se distraiam. O cérebro precisa descansar. Né? Nada melhor descansar com um novelão mexicano que é a família Skywalker. Você acha que a sua família é complicada? Você não conhece os Skywalker. Amores, depois dessa bobeira toda, você preocupado em fazer prova e eu aqui fazendo graça. Vamos estudar. Estamos em educação, ordem social, me calma, ordem social, educação, universidade. Universidade, onde você estava há pouquíssimo tempo. As universidades, nós sabemos, nos conta o 207. Elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa. Então, autonomia didático-científica, autonomia administrativa e gestão financeira e patrimonial. Obedecerão ao princípio da indissociabilidade, né? Indissociabilidade. Quase não saiu, viram? Eu nem bebi, gente. Indissociabilidade. Hoje é segunda-feira, né? Entre ensino, pesquisa e extensão. É indissociável, né? Inseparável. Por que ela não botou isso, gente? Entre ensino, pesquisa e extensão. Então, você é um eterno pesquisador. Eu adoro pesquisar. É facultado às universidades admitir professores, técnicos, cientistas estrangeiros, na forma da lei, a um percentual. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Muito bem. O que é essa autonomia didático-científica? Ela é a essência da Constituição, ou da universidade. A autonomia didático-científica é a essencial, por excelência, de uma universidade. Por quê? Porque uma universidade ela foi criada para ser um espaço livre para pensar, para discutir, para rediscutir ideias, para criar teses, produção de conhecimento, de ciência, de justiça social, de um desenvolvimento nacional, né? Então, a autonomia didático-científica, é o que diz aqui, ela é um duplo dever do Estado. Então, de um lado, o Estado não pode violar essa autonomia, e de outro, o Estado tem que fazer ações positivas suficientes para que a universidade tenha recursos para efetivar essas garantias. Complicado, né? Mas é o que diz a Constituição. Como consequência, né, dessa autonomia didático-científica, ela também tem uma autonomia administrativa. Então, a autonomia das universidades é tríplice: autonomia didático, científica e administrativa. Ou seja, ela vai ali fazer a organização das suas atividades acadêmicas sem uma interferência indevida do Estado. O Estado não pode vir e falar, não, nessa faculdade não pode ter aula de direitos humanos, por exemplo, né? Então, a universidade pública, ela submete as regras que estão na Constituição, que submetem as normas que estão na lei, obviamente, né? Mas tem autonomia didático-científica e administrativa. De todo modo, a gente quis deixar aqui claro que ela está, mesmo assim, obviamente, não existe nada completamente sem regras,
A universidade está, sim, sujeita ao controle de órgãos de fiscalização. Ela recebe valores. Então, todos nós que recebemos valores, nós estamos sujeitos a controle de órgãos de fiscalização, né? De modo que não estão livres dos limites constitucionais e legais impostos à administração pública. Então, pega aquela ideia de administração pública que a gente estuda lá a partir do artigo 37 e aqueles princípios da administração pública, né, o LIMP, que mais do que princípios da administração pública, são princípios da república, né? Eles são aplicados, sim, à universidade. Isso tudo que eu estou falando por causa de um julgado que nós iremos analisar na sequência, para nós não confundirmos a autonomia didático-científica administrativa com a gestão financeira e patrimonial. A universidade não tem autonomia de gestão financeira e patrimonial. Por isso que eu botei aqui, ó, autonomia de gestão financeira e patrimonial, mas ela não possui. Ela não possui, ó. As universidades, elas podem gerir os recursos postos à sua disposição, executar, reestruturar o orçamento, constituir patrimônio, dispor dele livremente, não tem importância nenhuma. Só que ela não elabora o seu próprio orçamento. Ela está vinculada ao orçamento do ente que a criou. Então, o orçamento é o nome daquele ente que ele repassa para a universidade. É quase como se fosse, meus amigos, uma mesada com uma certa com um certo poder. O pai dá a mesada para aquele filho e fala: olha, você vai prestar contas, você precisa prestar contas, agora você vai gerir essa mesada. O que você vai comprar, o que você vai vender, onde você vai investir, cabe a você. De novo, peraí rapidinho. Viu? Tinha parado, mas voltei. Onde você vai investir, cabe a você. De que forma você vai investir, cabe a você. Mas você vai ter que sempre fazer uma prestação de contas e você vai ter que agir dentro dos princípios lá do LIMP. Então, essa autonomia financeira orçamentária, ela não foi assegurada às universidades. Quem tem autonomia financeira orçamentária? Os entes, né? Os poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, as funções, Ministério Público e você, Defensoria Pública, né? Possuem essa autonomia financeira orçamentária. As universidades não, ele tem autonomia de gerir recursos, de gerir patrimônios. Autonomia de gestão financeira, autonomia patrimonial. Aqui, ó. Autonomia de gestão, não é autonomia financeira e patrimonial, tá? É de gestão. E daí vem essa decisão, né? Na DI 5946 do ministro Gilmar Mendes, 2021, ontem, é inconstitucional a emenda à Constituição Estadual, que confere autonomia financeira e orçamentária próprias de órgãos de poder à universidade estadual. Tudo bem? Era o que eu queria comentar com você. Ainda sobre educação, lembrar que o ensino, assim como a saúde, é livre, é iniciativa privada, né? Atendido duas condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e ela tem que ter autorização e ela é avaliada, né, de qualidade pelo poder público. Com relação ao ensino, lembrar aqui da possibilidade do ensino confessional, né? O ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, ele é disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e é um ensino não apenas de uma única religião, mas de mais de uma religião daqueles estudantes. Mas ele é de matrícula facultativa. Mas é no horário normal, e se não quiser fazer, tem que ter uma outra opção de aula para aquela criança, tá? Eu quis destacar aqui que ele fala do ensino que ele é ministrado em língua portuguesa, a gente sabe, a gente tem lá, né, aquela aulinha de inglês ou de espanhol, enfim. Mas ele coloca, eu queria que você prestasse muita atenção à segunda parte do parágrafo 2º do artigo 210. Asseguradas comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Por quê? Porque essa Constituição ela lida com o caráter pluriétnico e multicultural que existe em nosso país, né, dos povos originários. A Constituição de 88, ela rompe, ela não recepcionou esse discurso integracionista que tem lá nesse famigerado Estatuto do Índio, desde a Lei de 73. Esse discurso integracionista, ele concebia as comunidades indígenas como grupos a serem integrados progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Não é integração,
é respeito pelo caráter pluriétnico e multicultural de cada um dos povos que existem no Brasil, tá? Então não é essa obrigatoriedade integracionista. Por isso que ele fala, é em português, mas tem que respeitar os próprios processos, né, a língua materna e os processos de aprendizagem. Sobre educação, amores, quis trazer aqui jurisprudências. Lembra que eu falei? Ou cai letra de lei ou cai muita jurisprudência. Então, aqui, em educação, caem os dois. 206, 208, artigos chaves, 210, e algumas jurisprudências já conhecidas por nós, não nos custa lembrar. Bom, com relação a diploma expedido por universidade estrangeira, ele tem que ser aceito por lei federal, porque é competência da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, e diploma é um tema da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Então, não posso uma lei estadual sobre o tema. Infelizmente, mas é inconstitucional uma lei que tenha reduzido o valor das mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19, né? Do coronavírus, porque eu estou falando aqui de direito civil só pode ser legislado pela União, não é direito ao consumidor. É inconstitucional, sem dúvida, uma lei estadual que obriga que as escolas e bibliotecas públicas tenham um exemplar da Bíblia. Você não pode obrigar isso diante da laicidade estatal e a liberdade religiosa que é trazida na Constituição, tá? Ah, mas terá, como um livro importante, seja histórico, seja religioso, mas a obrigatoriedade que se torna inconstitucional. E aí trouxe também essa decisão, e embora não tenha tanto concorde com ela, justamente sobre isso que eu queria falar com você. O examinador, ele não quer a sua opinião. Não quer. Ele quer saber se você lembrou daquela jurisprudência. Então, com relação à universidade, a escolha de reitor, o presidente da República, ele tem liberdade de escolher qualquer nome, né, nome da lista que é encaminhada a ele, ele não é obrigado a nomear o nome mais votado. O que havia era, na verdade, uma atuação, como a gente pode dizer, de um costume, algo costumeiro do executivo, tá? Mas o 207, ele não obriga o presidente a nomear o nome mais votado como reitor, tá bem? E não fere a Constituição. Sobre o homeschooling, gente, nós sabemos, ele não é proibido no Brasil, ele não é possível, por enquanto. Nós temos um projeto de lei, nós não temos uma lei ainda. Pouco que eu li do projeto de lei, pessoalmente, eu achei horrível, achei péssimo. Eu sou contra o homeschooling, acho que sou a favor de criança. Aí não adianta você falar, você é a favor de bullying, você é a favor que a criança sofra na escola. Calma, gente, não é nada disso que eu falei. Ai, 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 hein? Mas o que eu estou dizendo aqui é que eu não, né? O STF disse que não é possível, justamente porque há uma necessidade que haja uma lei que preveja os mecanismos de avaliação, de fiscalização, para que se respeite os mandamentos constitucionais. Quando a lei for elaborada, aí sim será possível. Se o legislador elaborou, vamos seguir a norma, né? Mas cuidado, não caia no peguinha, não é proibido, não é possível, tá bem? Cuidado se você for ler rápido. Tranquilo? Sobre educação era isso. Quis destacar aqui agora para você o meio ambiente, o 225, partes que eu considero fundamental, né? Obviamente, do meio ambiente ecologicamente equilibrado para para atual e futuras gerações, o princípio intergeracional. Sobre os espaços territoriais, olha os SNUCs aqui. Em termos de constitucional, ele não cobra tão fundo, mas ele sempre faz peguinha. A alteração e a supressão permitida somente através de lei, a criação nem sempre, não precisa ser através de lei. Sempre a publicidade ao estudo, ao EIA, né, estudo de impacto ambiental, o meu relatório que advém do EIA, e o querido inciso 7º, que vai falar para a gente, junto lá com o parágrafo 7º, né, que não é permitida, né, é vedada a crueldade aos animais.
Olha aqui, ó, o parágrafo 7º. Ó, não se consideram as práticas cruéis as práticas esportivas que utilizem animais. Tem que proteger, né, o bem-estar dos animais envolvidos. Gente, como é uma provinha que às vezes cai letra de lei, não tenho como não passar. Peraí. Ah, sim. Como é uma provinha que às vezes cai letra de lei, não tem como eu deixar passar e falar com você, né, dos biomas que são protegidos na Constituição. A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. São sempre cinco. Eles gostam de colocar caatinga, gostam de colocar cerrado, nada disso. Né? A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Separei ainda família, criança, né, jovem, idoso, adolescente, jovem, idoso. Não nos custa lembrar, né, da possibilidade de união estável e agora não, né, e casamento diante da resolução do CNJ entre pessoas do mesmo sexo. O casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, o divórcio direto está na Constituição Federal, não está nem no Código Civil, exclusivamente, mas está aqui, dessa possibilidade, e o parágrafo 7º que traz a paternidade responsável, o princípio da paternidade responsável, que é decorrência da dignidade da pessoa humana, aqui principalmente para aquela criança, tá bem? Então, ali era só para você ler aqueles artigos. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto da aula, que é um ponto que faz um contato lá com os temas de direitos humanos que estão, né, no nosso edital. Aqui nós vamos falar de racismo, racismo estrutural e um pouquinho do Decreto 10.932 de 2002, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e outras formas correlatas de intolerância, também chamada de Convenção da Guatemala. Gente, o racismo ele tem algumas definições. Eu trouxe uma definição legal e uma definição doutrinária. A definição legal está lá no artigo 1º, item 4 do Decreto 10.932. Lembrando que eu estou falando decreto, mas qual é a natureza jurídica dele? É emenda à Constituição. Então, tudo que eu encontrar no decreto, olha aqui, quero escrever com você. Tudo que eu encontrar neste decreto, assim como nos outros, né? Nos outros 3, que são emendas, mas só para ficar claro. Vou botar aqui, ó. Eu estou falando de emenda à Constituição, né? É equivalente à emenda. Emenda à Constituição. E eles fazem parte de quem? De quem? Do bloco de constitucionalidade. Então, ir contrariá-los é um controle de constitucionalidade, né? É um controle de convencionalidade, Tati, também, controle de convencionalidade difuso ou concentrado interno, né? Então, é uma emenda à Constituição, faz parte do bloco de constitucionalidade, ele é parâmetro, ó, mais aqui, ó, quer mais? Ó, ele é parâmetro, né, do controle de constitucionalidade e as suas normas que estão inseridas no seu ordenamento, como são normas constitucionais, são normas constitucionais de natureza o quê? De natureza de direito fundamental. Né? De direito fundamental. Então, a Constituição, originariamente, ela já falava do racismo. Racismo é um dos mandados de criminalização. Artigo 5º, inciso 42. Ela já falava da discriminação. Discriminação é um outro mandado de criminalização. Artigo 5º, inciso 41. Com relação ao inciso 41, nós temos a ADO 26, né, criminalizando ali o racismo social contra o grupo, a população LGBTQIA+. E no artigo 41 nós temos o inciso, artigo 5º, inciso 42, nós temos o racismo inafiançável, imprescritível, mesma conduta que deve ser aplicada à injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, né? Na interpretação, o voto da condutora é muito claro nisso, não só sobre a imprescritibilidade, mas também sobre a inafiançabilidade, é o que defendemos, principalmente na defensoria. E
E sobre o racismo nós temos a norma infraconstitucional, entre elas a Lei 7716 de 89, a Lei KO, falando aqui desse crime. Mas nós não tínhamos a definição de racismo. Constitucionalmente, não. Agora nós temos uma norma constitucional que define racismo. É o artigo 1º, item 4 desse decreto. Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que anunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racional. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas. Gente, é o fim. Então, nós temos agora o conceito de racismo. Mas também temos o conceito doutrinário, que aparece claramente no seu edital. Esse conceito é trazido aqui pelo professor Silvio Almeida. Olha o que ele fala para a gente. O professor Silvio Almeida deixa claro para a gente que o racismo ele é uma forma sistemática, né, de discriminação, que tem a raça como fundamento numa ideia discriminatória e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertence. O racismo se divide em 3: racismo individual, institucional e o estrutural. Racismo individual, aquele que cada pessoa tem, é um fenômeno ético, psicológico, odioso, né? Que a gente combate por meio de uma sanção civil, por indenizações ou penais. Pena, né? Uma sanção penal. Institucional, olha aqui, olha, é resultado do funcionamento das as instituições, elas funcionam de forma racista. As instituições funcionam para não lhe agregar, para lhe negar direitos. Né? Ela lhe dá desvantagens e privilégios com base na raça. Instituições públicas e instituições privadas. Tá? Então, a principal tese, isso o Silvio falando, né, dos que afirmam a existência do racismo institucional, é que os conflitos raciais também são parte das instituições. Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por causa de uma ação isolada de um grupo, mas há uma homogeneização, há uma ideia homogênea nas instituições de tratamento às pessoas negras. E se ele é institucional ou ele é estrutural? Por que estrutural? Ele decorre da própria forma da nossa sociedade, da estrutura da nossa sociedade, como a nossa sociedade está organizada, como se fosse normal a constituição das relações políticas, econômicas, jurídicas, familiares. As pessoas não veem que há uma patologia social, há um desarranjo institucional que você coloca, né, o racismo não como uma uma exceção, ele é uma regra. Você tem lugares próprios naquela sociedade, você deve cumprir um estereótipo próprio nessa sociedade. Né? A sociedade ela se recusa, ela não quer rever seus conceitos. Por quê? Porque há uma estrutura que a mantém. Essa estrutura, parte dela é o racismo estrutural. Congelou? Congelou? Oh, congelou, mas voltou. Claro que ele congela, mas ele volta. Bom, no decreto eu também preciso estudar o que é discriminação. A discriminação racial, o tratamento diferenciado a membros ou grupos, né, racialmente identificados, tá? O decreto, ele vai trazer para gente o que é discriminação direta, o que é discriminação indireta e discriminação múltipla. Eu quis deixar para você ele. André de Carvalho Ramos também veio para nossa aula para deixar aqui, fazer a sua pontinha e falar para a gente. Fala, André, o que é discriminação direta e indireta? A discriminação direta, ela assume aquele critério objetivo, claro. Eu quero gerar desvantagem, né, para um grupo. Eu quero ser desigual e injusta com o grupo. A discriminação indireta é onde nós vemos muito hoje em dia. Por quê? Porque a discriminação indireta, meus amigos, ela é
sutil. Ela é isso aqui, ó. É a adoção de um critério que aparentemente é neutro, justificável, mas que na prática cria um impacto negativo, desproporcional para um grupo vulnerável. Então, a discriminação direta, ela gera o que nós chamamos a teoria do impacto desproporcional, né? Essa teoria do impacto desproporcional. Veja, o tratado, ele fala para a gente o que é discriminação indireta, ele traz para a gente, né, esse critério neutro que vai acarretar uma desvantagem. Vou te dar um exemplo. Isso acontece muito, muito, quando nós estamos fazendo uma vaga de emprego, por exemplo, né? E ali fala, não, qualquer um pode se candidatar a essa vaga. Nós somos abertos a todos. E nessa vaga de emprego, ele faz algumas exigências que ele direciona quem ele quer. Ah, eu quero alguém que tenha estudado nas devidas universidades e que seja fluente em 3 línguas, em algumas línguas, que tem algumas experiências que nós sabemos que a população negra não teve, majoritariamente não teve. E lembre-se, aqui nós não lutamos mais para que nós sejamos um único. Né? Eu sempre falo isso, a gente cansa de chegar num local onde, nossa, mas eu quero uma pessoa que fale inglês, francês e que tenha uma determinada experiência. Estamos cansados de ser a única pessoa. Por que não podem ser mais de um? Mas eu fiz um critério aparentemente neutro, eu fiz por um mérito para que você viesse até aqui. Eu não fiz uma pré-discriminação. Fez sim. Você fez sim. Inclusive, esse caso, ele surge lá nos Estados Unidos, na década de 70, que a Suprema Corte, quando ela que fala pela primeira vez a Scotus, né, da teoria do impacto desproporcional, ela surge justamente numa decisão onde se vai analisar ali o mérito de promoção tido numa determinada fábrica, né? Onde é um critério neutro de uma prova de qualificação, mas destinadas àqueles que tiveram melhores acessos à escola, que são as pessoas brancas e não as pessoas negras, tá bom? Então, ó, discriminação múltipla, né, ou agravada, aqui a discriminação principalmente indireta, que tem como consequência a teoria do impacto proporcional, são pontos que estão no seu edital. Eu queria muito que você soubesse antes de fazer a sua prova. A teoria do impacto desproporcional, ela ataca, né, a igualdade material, esses conceitos de igualdade formal, material como reconhecimento, eu tirei da DC 41, e a igualdade material é impactada por essa teoria, na medida em que existem as políticas públicas, originariamente são formatadas para acabar com essas desigualdades, mas vem essa política pública disfarçada, né, que é a teoria do impacto proporcional, e ela aumenta o nível da desigualdade. Tá bom? E, por fim, e não menos importante, espero que você esteja até aí. Espero que você esteja até aí. Eu queria falar com você de cinco princípios da interpretação constitucional. Só cinco, vai. Ó, primeiro, unidade da Constituição. Unidade, a Constituição não é interpretada em tiras. Eu interpreto a Constituição como um todo, tá? Para Luiz Roberto Barroso, a unidade significa que não existem hierarquias entre normas constitucionais. Segundo princípio da concordância prática ou da harmonização. Aqui defende que eu tenho que ter a Constituição numa concorrência, numa leitura compatível para garantir aquela realidade, para garantir aquele direito. Eu vou interpretando a Constituição para que um artigo concorde com o outro, para que eu entregue aquele direito, né? Para o Gilmar Mendes é sempre a ideia de ponderação de valores, né? Exigindo às vezes do intérprete ali que ele faça uma ponderação entre um direito e outro. Princípio da exatidão, conformidade ou correção. Cuidado, hein? Canto de sereia. Exatidão, conformidade ou correção significa a mesma coisa, e eles dizem que esse princípio diz que a gente deve interpretar a Constituição, lembrando que existe o princípio da separação de poderes, ok, a gente sabe, mas para que o intérprete não crie uma possibilidade de um poder atuando no outro. Esse princípio ele quer limitar o ativismo
judicial, né? E ele é muito difícil, porque ele quer separar o que é político do que é jurídico. Como separar o que é político do que é jurídico se é uma Constituição que fala de diversos temas? Então, essa é a crítica feita a ele. O princípio do efeito integrador ou da eficácia integradora é o contrário da exatidão, da conformidade ou da correção. Ele, na verdade, ele une unidade da Constituição, força normativa da Constituição, e ele fala que a Constituição é sempre interpretada como um vetor de integração, de união entre uma unidade política e uma unidade social, aqui, ó, uma unidade jurídica. Tudo para resolver os problemas constitucionais. Por isso que é uma unidade da Constituição e de força normativa, né? A Constituição é norma. E, por fim, acabamos. Olha que legal, tem só duas questõezinhas. A interpretação conforme a Constituição. A interpretação conforme a Constituição, ela é um princípio, tá? De interpretação é. Mas eu vou falar para você que mais hoje, ela é muito mais uma técnica de controle de constitucionalidade. Eu vou dar uma aula aí de controle de constitucionalidade concentrado na quinta-feira, dia 3 de junho. Se vocês estão assistindo depois, pesquisa aqui no meu YouTube ou no meu Instagram, eu vou deixar em algum lugar para você, e lá nós vamos ver a interpretação conforme a Constituição. Ela é técnica, na verdade, um controle de constitucionalidade, ela é aplicada quando eu tenho uma norma polissêmica, né? Uma norma que tem vários sentidos. E aí nós vamos escolher, né? Vamos perceber qual é, dentre desses sentidos, da norma infraconstitucional, que está de acordo com a Constituição, está conforme a Constituição. Olha que facinho. Ó, dentre os princípios de interpretação constitucional, aquele que indica a necessidade da preferência aos critérios de interpretação que favoreçam a integração política e social, gente. Reforço de unidade política e efeito integrador. É ser de coração, de cupcake. E olha o próximo, tirei de defensorias distintas, para você ver que cai. Segundo eles, JJ Gomes Canotilho, são princípios e regras interpretativas das normas constitucionais, entre outros, gente. O que eu falei? Unidade, efeito integrador e conformidade constitucional. Letra B de brigadeiro, que você vai comer quando terminar essa prova de comemoração, porque você vai bem nela. Meus amores, boa prova. Estou aqui torcendo por vocês. Mandem notícias. Quem já está com a gente no nosso grupo, seja bem-vindo. Tá? Quem não está, seja bem-vindo também. Desejo o melhor para você, que essa vida possa lhe entregar. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.